Olá, eu sou a Mariana do blog Meias Marias e este é o meu podcast. Um podcast sobre costura, crochê, tricô e outras manualidades a que eu me vou dedicando no meu dia-a-dia. Hoje é sábado, dia 22 de outubro e felizmente está a chover e faz imensa falta a água, não é? Mas eu já estou a gravar um bocadinho tarde e por isso as condições de luz não são as ideais. Mas pronto, de qualquer das maneiras, o importante é estar aqui a partilhar convosco estas minhas aventuras das últimas semanas. Como é habitual, vou começar por falar dos meus projetos acabados e eu sei que algumas de vocês devem estar muito ansiosas para me ouvir falar da experiência do encontrão, mas eu vou deixar isso para o fim e por isso vou começar com os meus projetos acabados. Desde o último podcast, do último vídeo que gravei, eu terminei o meu Florence, o Child Florence, da Florence Sperling, e que eu fiz com o fio sul. O fio sul atingido pela Paula by Alfinete, e eu gosto imenso do Child. Gosto imenso do fio, fica super macio, e gosto imenso do Child. Acho que ficou muito engraçado, as cores ficaram mesmo como eu queria e pronto, e está perfeito para usar no tempo que tem estado agora, porque já começa a ser muito preciso ter um belo de um agasalho destes nestes dias, especialmente aqui, porque as manhãs são frescas. E pronto, e eu gosto muito dele, acho que ficou muito giro e é isso, é o meu Child Florence. Eu acho que já falei dele num vídeo anterior. A construção é muito engraçada, porque primeiro fazemos as flores e só depois é que se faz o corpo do Child. O corpo do Child é feito todo em carreiras encurtadas e é muito mindless, não requer assim muita atenção, o que depois acaba por ser perfeito para aquele tricô que não é preciso pensarmos muito, e compensa o trabalho que se tem a fazer as flores uma a uma, com vários cortes de fio e remates e etc. Este é o meu primeiro projeto acabado. Depois eu tinha vários projetos em andamento, nomeadamente todos aqueles que eu vos vou mostrar a seguir, mas deu-me assim uma coisa e estava a precisar, como os projetos que eu tenho são projetos com alguma dimensão, não são projetos que eu espero acabar assim num curto espaço de tempo, e estava-me a fazer alguma confusão todos os projetos que tinha em mãos serem demasiado compridos. E então resolvi que precisava de um projeto assim rápido, daqueles que, como diz a Naná, são projetos limpa-palatos, e resolvi dar um salto até à loja Brancal da Rua dos Fanqueiros, na Baixa de Lisboa, e resolvi comprar um fio que eles tinham em promoção, que é, acho que é o Jamaica, e que é 50% lã, 50% acrílico. E comprei, já não me lembro, uma meada e meia, acho eu, portanto, uma meada, as meadas lá, aquelas eram grandes, eram 2 meadas numa meada, ou qualquer coisa assim do género, portanto, devia ser 200 e tal, 300 gramas talvez, por aí um bocadinho mais, pronto. E comprei, e depois comprei um outro fio que é muito semelhante, que eu agora também não sei o nome,
mas que é todo, portanto é o mesmo género de fio, mas em vez de ser tingido é numa cor só sólida, pronto. E fui à procura de um modelo, de um chile que não tivesse muito trabalhado, porque este tipo de tingimento e este tipo de fio que é irregular não permite, quer dizer, permite e permite, a gente pode fazer o que a gente bem entender. A questão é que depois acaba por ser muito trabalho a tricotar uma coisa que não vai ter o efeito que nós estamos à espera quando começamos, pronto. E daí eu querer um modelo mais simples, sem textura e sem rendados, porque o próprio fio ia acabar por apagar um bocadinho isso. E então escolhi este, que é um modelo gratuito no Ravelry, que é o Nightshade Shawl, e isto fez super rápido. Eu fiz isto com agulhas 6,5, já não me lembro, e pronto, e ele está grande, é grandinho. Eu gastei, portanto fui fazendo isto até acabar o fio, pronto, porque ele começa de cima para baixo, e depois fiz-lhe a barra também até acabar o fio. A barra também é só um padrão com abertos, com mates e laçadas, não tem nada de especial, e o que ele tem é também, de tantas em tantas carreiras, tem uma carreira precisamente de mates e laçadas que faz aqui este esburacado. Depois, como o fio é irregular, lá está, tem uns bocados mais grossos do que outros, acaba por dar assim um efeito quase de borboto. E pronto, e eu gosto imenso, acho que ele ficou muito fofinho. A lã também não é desagradável ao toque e ficou exatamente como eu queria assim uma coisa tipo quase cobertor, para quando vierem aqueles dias mesmo frios a pessoa poder estar assim bem agasalhadinha até às orelhas. E também precisava de um projeto que acabasse rapidamente para eu ter o consolo de ter qualquer coisa finalizado. E estes são os meus 2 projetos concluídos. Nas agulhas tenho um outro chile neste género, mas que eu vou deixar se calhar para o fim para vos mostrar, porque eu não pus aqui, não trouxe aqui comigo e assim faço tudo de seguida, que é o mesmo fio, exatamente o mesmo fio, a diferença é nas cores. Não estou a usar o mesmo modelo, mas não sei se não vou reconsiderar, mas depois eu já vos falo sobre esse projeto, vou-vos falar sobre os outros. Então, este mês de outubro foi um mês muito cheio, tem sido um mês muito cheio, tem sido um mês de muita correria, tem sido um mês de muitas emoções, e é também mês de meias. É outubro, é o Socktober, e sabemos que é um mês cheio de iniciativas no que diz respeito a tricotar meias. Pronto. Uma delas, que é aqui mais próxima de nós, é o cal das meias de outubro ou das meias de outono da Nana. Eu, com muito boa vontade minha, resolvi que de facto ia pelo menos montar malhas, ou seja, pelo menos castonar umas meias. Claro que eu acho que, nem sei se me cheguei a inscrever no cal ou não, porque, muito honestamente, com tudo o que outubro me tem feito correr e por tudo o que outubro me tem trazido, eu achei logo à partida que não ia ser realista da minha parte concluir um par de meias. Pronto. E, portanto, eu comecei, tive aqui alguns percalços e, entretanto, claro que mantenho a ideia de fazer as meias, de outra forma não as tinha começado, mas já não com a pressão de as acabar até dia 31. Pronto. Isto porque há outras coisas que já vamos ver o que é que se passa. E então as meias que eu resolvi, de todas aquelas que eu tenho na minha lista, resolvi que ia fazer estas meias, o Show Your House Colors, que são, portanto, daqui do livro do Harry Potter Knitting Magic, e que são feitas nas cores das respectivas casas. Pronto. Estas, como são para a minha menina dos Hufflepuff, eu resolvi fazer, quer dizer, resolvi não, estou a fazer nas cores dos Hufflepuff, que é o preto e o amarelo. E para fazer as meias nestas cores, tive que
reinventar o amarelo, porque, por acaso acho que agora não tenho aqui, mas num podcast para trás, numa altura que eu comprei o Drops Flora, comprei num tom de amarelo que supostamente já era para fazer estas meias. Acontece é que esse tom de amarelo é um tom ligeiramente mais amarelo mostarda e é mais amarelo Gryffindor do que propriamente amarelo Hufflepuff, o que é um drama, como vocês podem imaginar. E então, o que é que eu fiz? Na senda dos fios tingidos, eu resolvi tingir este, que não sei se entretanto cheguei a mostrar ou não, peço desculpa se já mostrei, que é mesmo amarelo limão, tal e qual como aos Gryffindor. E estou a usar, portanto, isto não é o Flora, é o Nord, que eu tingi nesta cor amarelo limão, e estou a usar um novelo que já tinha comprado de propósito para para fazer estas meias, mesmo que é um opal preto sólido, pronto, completamente preto e completamente sólido, pronto. E então eu comecei por fazer, vou apanhar a agulha, comecei por fazer as meias, como faço sempre, que é em Magic Loop, as duas ao mesmo tempo. Só que o colorwork, embora este seja um colorwork relativamente simples, porque estamos a falar de repetições. Opa, estão coisas a fugir das agulhas. Por é que eu tenho uma agulha solta, que engraçado. Como eu tenho aqui as agulhas, deixem-me lá apanhar isto antes disto. Embora o que eu estava a dizer, desculpem lá a falta de coerência, o que eu estava a dizer é que, como o padrão até é relativamente fácil, porque isto os quadrados são quadrados de 4 malhas por 4 carreiras, mas eu estava a ter alguma dificuldade em articular a tensão na agulha. Não só por estar a trabalhar em Magic Loop, mas sobretudo porque estava a fazer com o tamanho errado de agulha. Ou seja, eu, por norma, quando faço as meias, quando faço meias normais, costumo fazer as meias com agulhas 2,25. E cometi o erro de começar a fazer estas com agulhas 2,25. Pronto. Claro que, ao fim de um tempo, comecei, portanto, a biqueira correu bem, não é? Mas depois, quando comecei a trabalhar o colorwork, comecei a ficar, naturalmente, como é óbvio, né, com os pontinhos todos muito arrepanhados. E eu estou a fazer, embora isto seja para a minha filha do meio, eu montei 56 malhas e elas de facto abrem e esticam e não estão muito presas, portanto, mas acho que quando abrem também não ficam propriamente bonitas, porque se nota aqui algumas irregularidades nos floats, e eu achei que para ter o trabalho valia mais fazer um trabalho bonito, pronto. E então voltei atrás e depois tirei-as das agulhas circulares, ainda tive aqui um bocadinho a fazer só com as 5 agulhas, mas cheguei à conclusão que mesmo fazendo com as 5 agulhas, que o melhor era refazer e aumentar o número da agulha, pronto. E por isso eu acabei por tirar e por refazer a segunda meia, que praticamente só lhe tinha feito 2 carreiras de colorwork, acho eu, e por acaso não sei se, acho que fiz mais do que as 2 carreiras, porque eu tinha nas agulhas circulares quando percebi que isto não estava a correr bem, mas se calhar desmanchei, eu acho que desmanchei até à biqueira, esta desmanchei toda até à biqueira e depois recomecei, deixei a biqueira com os 2,25, que não faz muita diferença, e recomecei a meia com 2,75, pronto, em vez de passar para os 2,5 passei para os 2,75 e para já ela ainda está pequenina, porque neste faz e desfaz eu depois acabei por não pegar muito mais nela, mas está muito mais perfeita e eu estou a gostar muito mais do resultado assim, pronto. E como estou a fazer uma de cada vez e como honestamente não voltei a pegar nisto, acabei por desistir um bocadinho da ideia de participar ativamente no calo das meias de outubro.
E pronto, é um dos projetos que tenho nas agulhas e que vou retomar muito em breve, porque vocês já sabem que eu, quando estou no comboio, gosto de ter projetos que eu consiga tricotar sem ter muita coisa a acontecer à minha volta, não é? E quando os projetos começam a ficar muito grandes, deixa de ser, para já começo a ter que andar com muita coisa às costas e também já me custa estar a acartar com um peso desnecessário. E depois, porque é muito chato, a pessoa tem uma peça muito grande, depois vira, depois roda, depois faz, e depois não sei o quê, e depois aquilo gera ali muito desconforto e eu prefiro ter projetos mais pequenos que possa fazer sem tanto constrangimento. Pronto. Outra coisa que também está a acontecer agora durante o mês de outubro e que vocês também já devem estar cansados de ouvir falar e que eu também já falei aqui é o cal, o Mystery Cal do Stephen West, que é um Shile e não há mistério nenhum. O mistério é o que é o Shile ou como é que é o Shile, não é? E sendo ele uma mente tão exuberante como é e sendo o trabalho dele uma coisa tão característica como é, estes Shiles é sempre um desafio e é sempre uma coisa quase que inesperada, pronto. E eu comecei a fazer, estou um bocadinho atrasada porque a terceira pista saiu na quinta-feira, portanto hoje é sábado, e eu ainda não acabei a primeira, portanto, pronto. De qualquer das maneiras, estou a gostar muito, embora já comece a ficar um bocadinho em stress de ainda não ter acabado isto, porque quando a gente começa a chegar ao final, começa a ter pressa de acabar e começa a fazer mais erros e depois tenho que desmanchar e depois tenho que refazer e eu tenho estado assim um bocadinho com ele. Pronto. A primeira pista, antes de falar da primeira pista, dizer-vos que estou a usar o Norte, agora estou na fase do Norte, este também foi tingido por mim e ainda não me decidi muito bem relativamente à cor de contraste, porque ela também ainda não foi precisa, portanto isto que tenho aqui para vos mostrar está só a duas cores. E pronto, e o que eu tenho é isto é o aspecto dele. Vocês já devem ter visto isto noutros sítios por aí, eventualmente em redes sociais. Ele é muito engraçado porque tem aqui esta parte chata, porque temos que estar de 4 em 4 carreiras, temos que montar malhas e depois rematar malhas, e ficamos com estas cordas aqui que depois entrelaçamos para fazer as 5 tranças que isto tem, e depois o resto do shale vai nascer daqui. Pronto. Neste momento eu acabei as repetições todas. O que me falta fazer, ainda estive a ver se conseguia acabar para vos mostrar já isto fora das agulhas, mas ou terminava isto ou gravava o episódio ainda com alguma luz do dia. Pronto, e portanto eu vou deixar isto para terminar mais logo, porque também não vai acrescentar grande coisa ao meu reporte. Vocês veem que ele já está feito. Aquilo que eu vos estava a dizer é que de facto falta-me só neste momento fazer mais uma carreira da cor escura pelo lado direito, depois fazer uma do lado avesso, portanto 2 carreiras, e depois tenho que fazer o bind-off, que neste caso vai ter que ser em I-cord e portanto vocês já sabem que é um bocadinho mais moroso, são 200 e tal malhas, e por isso é que eu também não quis estar à espera de terminar isto para vir gravar o vídeo de hoje. Pronto. Estou muito contente com a minha escolha de cores, acho que faz o efeito que é suposto, acho que tem um nível de contraste suficiente para não ser desconfortável para mim, e estou a gostar. Pronto. Apesar destas monta, desmonta, eu não estou a achar o processo chato. Pronto. É mais lento, não é? Porque nós temos um grupo de malhas que fazemos de seguida e depois temos aquela que de 4 em 4 carreiras rematamos e depois na carreira a seguir temos que montar malhas outra vez. E isto 5 vezes numa carreira completa do shale. E portanto isso atrasa, não é? Aquele ritmo da gente estar sempre a tricotar está fora de questão, porque aqui não há. Mas pronto,
estou quase a terminar a primeira parte. Eu tenho sido muito curiosa e tenho visto os vídeos à medida que ele os vai lançando. O segundo eu vi logo todo e perceber como é que aquilo ia funcionar depois daqui. O terceiro eu não vi tudo, ou seja, eu fui espreitar como é que aquilo ficava no fim da pista e não vi o processo em si. Pronto, já percebi que vai ter ali algumas coisas engraçadas, ainda não percebi se vão ser muito chatas de fazer ou não. E em termos de peça final, quando se termina a terceira peça, aquilo parece um farrapo. Pronto, e portanto também não diz nada da peça, o que eu acho que também é engraçado, porque a gente depois a página tantas fica sem perceber muito bem o que é que vai sair dali. Mas é muito. Está a ser muito engraçado. Depois, o que é que eu tenho mais? Tenho aqui umas mites que eu comecei no Encontrão. Pronto, como vocês sabem, o Encontrão tinha previsto uma cast-on party e nessa cast-on party eu decidi levar um projeto que não fosse muito moroso de fazer, nem muito, que não exigisse muito de mim, e resolvi começar estas mites. Agora, eu comecei lá, mas comecei com as agulhas erradas, porque não sei porque, como isto era fingering, meti na minha cabeça que isto havia de ser para fazer com agulhas 3 e possivelmente 3,5, que eu acho que estas são 4,5. Não, são 4. Eu meti na cabeça que era para fazer com agulhas 3 e é para fazer com agulhas 4 e estava a ficar no limite, servia, porque isto como é em garter, em mousse, acaba por ter alguma elasticidade, mas eu também não me apeteceu estar a ficar com aquilo assim tudo muito esfranganado e então estou a fazer com as 3, estou a fazer com 4 agulhas, pronto, não vale a pena pôr as 5, não tem muitas malhas, mas estou a fazer e à parte aqui algumas irregularidades nas transições, que eu depois tento disfarçar aqui um bocadinho melhor. Começa com um cast-on provisório e pronto, e vai andando por aqui fora e a mão cabe perfeitamente e pronto, e acho que tenho um bocadinho mais do que o pulso, também não quero que isto fique cá muito para trás, e depois é fazer a mão. Claro que isto foi um projeto que eu comecei, os fios, para não variar muito, estou a usar o Nord em branco e este Nord que eu também tingi, isto foi uma experiência que eu fiz com os corantes e a que chamei cauda de sereia, e achei que era perfeito para este projeto porque tem umas cores umas transições de cor muito suaves e com o branco fica muito engraçado. Pronto. Claro que isto como eu troquei as agulhas e depois tive que refazer e depois comecei, isto não tem tido grande andamento e foi um projeto que foi para o Encontrão e portanto eu não tenho dedicado grande importância ao projeto. Pronto. E mais, falta-me-vos falar de um projeto que eu acho que não sei se teve andamento relativamente ao último vídeo ou não me lembro, desculpem, mas também não fui ver, que é o meu casaco All of the Lights da Rory Locatelli. Pronto. E eu acho que se calhar isto está exatamente na mesma, sendo que eu tenho os 2 ombros e aquilo que eu tenho na agulha, e as 2 primeiras carreiras, eu acho que já mostrei isto, agora estou-me a sentir repetir-me, tem as 2 primeiras carreiras das costas, pronto. Este projeto eu gosto muito, quero muito ver este casaco feito, só que isto é um projeto que requer muita atenção. E quando eu vos digo que requer muita atenção, tem que ser um projeto, eu acho que vai ter que passar a ser um projeto de fim de semana, porque ao final do dia eu não tenho cabeça para isto. No comboio não é o projeto para estar a ver, eu falei-vos no último vídeo que tinha várias secções, cada secção tem uma instrução, e eu como estou no início das costas não consigo ainda ver os pontos, não é? Portanto, nem tenho aquela coisa de estar a ler os pontos no tecido já feito e a replicar o padrão, não consigo fazer isso ainda e de facto não tenho neste momento condições para manter o meu foco no modelo. Portanto, ele está aqui um bocado abandonado e é o que é. Depois tenho mais um projeto para vos mostrar,
Só que não faço ideia. Está aqui, está neste saco de projetos. É muito saquinho e a gente depois perde o fio à meada, é o que é. Pronto. Este projeto foi também eu fui um dia a Brancal, quando fui comprar o outro fio do Shiles, e vi que, aliás, eu acho que já tinha visto nas redes sociais da Brancal que havia alguns fios que estavam em promoção, nomeadamente o alpaca. E eu usei o alpaca o ano passado para fazer a gola marmelo. E gostei muito do fio, porque é um fio que é uma mistura de lã e alpaca, não tem fibra sintética, e eu, na onda de fazer projetos rápidos e largar um bocadinho os fios fingering, queria fazer um casaco neste fio. Se calhar fazer aqui uma pausazinha para vos explicar esta minha necessidade súbita de trabalhar com fios grossos, mas eu fiz algumas peças de verão com o fio de Drops, o Paris, que é de facto um fio com uma espessura um bocadinho mais grossa e que se trabalha muito bem. Mas a maior parte das coisas que eu fiz no verão foi com fios fingering. E os projetos são muito morosos, ficam muito bonitos, mas são muito morosos. E mesmo os projetos que foram feitos com fios um bocadinho mais grossos, para conseguir obter a tensão certa, eu trabalhei-os quase todos com agulhas 2,5 ou até mais pequeno do que isso. E, portanto, são projetos que, está bem que não têm mangas e, portanto, são relativamente rápidos de fazer, mas são muito chatos porque demora tudo muito tempo a crescer. Pronto, a verdade é esta. E então eu precisava mesmo de qualquer coisa que fosse, que a gente que pudesse tricotar e ver logo a acontecer. E então fui buscar um casaco, comprei o modelo e se tivesse aqui o papel comigo dizia-vos, mas fica por aqui ou por ali em qualquer sítio a indicação, que é um casaco muito simples, é um casaco clássico, que tem só e apenas uma carreirinha de tecidos que também mal se vê, porque isto é preto, aqui à frente. Pronto, é só isto aqui, ele está um bocadinho machucado, mas é só mesmo isto que vocês veem aqui. Pronto, tem aqui um tecido fininho, deixa lá ver se eu consigo pôr aqui a luz a bater, tem este tecido fininho aqui, tem este tecido maior aqui, e depois volta a ter aqui o mesmo tecido em espelho fininho, que, portanto, do outro lado é exatamente igual. De resto, é um casaco completamente liso, leva depois ainda pegado aqui as carcelas e a gola, pronto, nada de especial, e este era o projeto que eu estava a fazer antes de ter começado o Shile do Stephen West. Pronto. Mais, o que é que eu tenho aqui mais para vos mostrar? Tenho o tal projeto do outro fio da Brancal, que é este fio, é semelhante ao outro do Shile, mas em tons um bocadinho mais outonais. E tem, para aqui complementar, este que é tipo verde escuro e que eu acho que coordena muito bem. Só que desculpem lá o barulho, a minha ideia original era fazer um Shile um bocadinho diferente. Eu tenho na minha queue do Ravelry, tenho um Shile, tenho vários Shiles, mas tenho um que é feito em crochê, também assim com um fio que muda a cor. A diferença é que esse fio que muda a cor não é, como é que eu ia dizer, tem a espessura contínua, não é como este que tem a espessura toda baralhada, pronto. E eu comecei a fazer o Shile e não gostei. Depois avancei para aquela ideia de fazer aquele em tricô e depois resolvi ir à procura de um outro Shile em crochê que tivesse um ponto mais permissivo e gastei a meada toda para fazer este bocadinho da treta, mas não estou, sou sincera convosco, está rijo, quer dizer, não está rijo, mas não tem aquele nível de fluffiness que eu estou à procura. Portanto, eu acho que
vou desmanchar esta porcaria toda e vou fazer uma coisa de tricô muito semelhante àquela, provavelmente se não fizer aqueles abertos e fechados, faço se calhar só umas carreiras de garter e pronto. Mas acho que não vou mesmo fazer esta coisa. E pronto. E eu acho que é isso engraçado porque aquilo parece ter muito mais. Talvez não, mas ali no tricô até parece ter muito mais branco do que este, mas pronto, tudo bem. Estes eram os tons que eu estava à procura e a minha ideia era usar depois o verde escuro para fazer a barra como fiz ali naquele, pronto. Mas este também está com tanta coisa que eu tenho nas agulhas e tão pouco tempo, também está aqui um bocadinho parado à espera de acontecer. Mas já sei, quando pegar naquele também é como o outro, tipo, uma semana está feito porque é um fio extremamente grosso, é trabalhado com agulhas grossas e portanto aquilo é um instantinho enquanto cresce. Pronto. Em termos de projetos acabados, está tudo. Quero-vos mostrar um livro que eu comprei em julho, agosto talvez, e que chegou esta semana, que é este livro de uma moça que se chama Charlotte Stone, que vende também modelos no Reverly e que tem um perfil de Instagram que se chama Stone Knits. Ela dedica-se a fazer modelos de meias, sobretudo em colorwork ou com colorwork, e eu vi alguns dos modelos dela e fiquei encantada. E então comprei o livro em pré-lançamento e só chegou, portanto ele foi lançado no dia 20, acho eu, de setembro e só chegou aqui, só me chegou a mim esta semana. Pronto. Ela tem 25 modelos neste livro e eu acho que vou fazer. Acho dos que estão aqui, talvez só não queira fazer 2 ou 3, o que é muito bom, tendo em conta que são 25, e eu acho que tenho imensa coisa por onde pegar. Mas está muito giro, porque o livro está dividido mais ou menos por temas. Um tem aqui alguns animais, e eu vou-vos mostrar só aqui umas meias que eu acho que estão muito engraçadas, na combinação de cores e mesmo no modelo em si. Acho que está muito giro. Estas eu acho muito engraçadas. Há aqui umas com os cães, claro, as tradicionais das ovelhas, que também já se sabe que é sempre aquela coisa. Estas também são muito engraçadas, com os cãezinhos. Depois, as ovelhas, onde é que elas andam? As ovelhas, eu acho que as cores que ela escolheu não fazem jus ao modelo, porque as partes amarelas que vocês veem aqui correspondem aos focinhos e às patas, mas perdem-se um bocadinho no verde. E portanto eu acho que isto com as cores certas faz umas meias espetaculares. Pronto. Depois, saindo aqui dos animais, está aqui umas com cisnes, mas eu também não são as minhas favoritas. As flores, tenho uma paixão muito grande por estas meias, que têm aqui tipo as florzinhas das alfazemas, e acho que estas meias resultavam muito bem com os fios que eu tingi e com o resto deste verde de sul que me sobrou. Pronto. E portanto já estou a ver estas meias acontecerem num futuro próximo. Mas o que é que eu tenho aqui mais que também gostei muito? Tenho uma grande paixão por estas, que acho que podem ser feitas em várias combinações de cores e dão sempre ótimo resultado. E pronto, e vai andando por aqui. Pronto, depois tem mais outros motivos florais também, assim mais engraçados. Depois uma coisa que estes modelos têm de bom é que ela, quando pensou o livro, pensou de maneira a que se pudessem usar elementos diferentes em meias diferentes. Ou seja, se vocês virem, há umas meias com os pés lisos, há umas meias com riscas de 2 em 2, há umas meias com umas riscas só, os calcanhares também não são todos iguais, estas barras também não são todas iguais, estas efeitos aqui nas biqueiras também não são todos iguais. Isto faz com que dê para se coordenar alguns elementos. Por exemplo, eu estava aqui a passar aqui
estas meias, se calhar tenho aqui uma fotografia maior, estou a ser muito otimista. Estas meias, por exemplo, têm só aqui este efeito. Ou seja, eu posso querer trocar este tipo de trabalho de pé com outra meia que tenha aqui um desenho diferente. E vou brincando um bocadinho com as partes dos desenhos dentro dos vários tipos de meias. E eu acho que isto é engraçado. A gente olhar para a meia e dizer, olha, eu gosto desta, mas se calhar fazia aqui qualquer coisa diferente e vou buscar as instruções ao outro modelo a seguir. Pronto. Essa flexibilidade é muito, muito engraçada. Depois, tem umas muito... estas já vos mostrei, que são as das cerejas das riscas. Tem aqui estas para os aficionados do café, que eu acho muito giras. Só porque são diferentes, pronto. E porque tem umas coisas muito engraçadas. Estas tenho umas quantas fofas que vão gostar muito destas meias. E mais. Há muita coisa gira aqui. Muita coisa gira. Depois, isto é assim mais vulgar, mais ordinário daquilo que a gente estamos habituadas a ver. Nada de muito fora do normal. Há umas que eu gosto muito aqui que são do tipo do Natal. Estas eu acho graça, embora não me vejam a ver, não estou a ver fazer estas meias, mas acho muito giras, quem sabe um dia. Mas gosto muito destas em alternativa, são muito mais o meu estilo, e estas sim, eu faço tensões de as fazer num futuro muito próximo, porque acho que estão muito engraçadas. E depois estas, que eu também acho que são absolutamente deliciosas. Pronto. Para além destes modelos que estão aqui, ela tem uma data de outros modelos na página dela e que são também muito engraçados e valem mesmo muito a pena. Pronto. Isto foi assim o meu esbardalhanço maior. Ultimamente eu tenho andado bastante contida porque honestamente estou a ficar um bocadinho assoberbada com a quantidade de projetos que quero fazer, com a quantidade de fios que comprei para fazer os projetos que quero fazer e para a dificuldade que estou a ter em concretizar esses mesmos projetos e gastar o que tenho cá em casa. Pronto. E portanto tenho estado a pôr uns projetos à frente dos outros e sinto mesmo necessidade de quebrar agora um bocadinho esse ciclo e dedicar-me àquilo que tenho aqui em casa, porque no limite não só é estúpido estar a gastar dinheiro com coisas que não são para usar agora, não é? Não faz muito sentido estar a gastar o dinheiro de hoje com coisas que eu não vou fazer no próximo ano. E portanto, quando chegar daqui para o ano, logo vejo se continuo a querer fazê-las ou não. Pronto, a verdade é que tem havido vários projetos que se têm sobreposto a planos que eu já tinha e neste momento estou a tentar ser um bocadinho mais disciplinada no sentido de facto me permitir dedicar-me aos projetos que quero fazer. Pronto, isto, vocês já sabem que isto é sempre uma guerra, porque a gente vê sempre outros projetos e outras coisas, mas de facto não deixa de ser uma espécie de uma autossabotagem, porque estas escolhas também foram minhas e continuam a fazer sentido, não é? E portanto não há grande razão para eu continuar a pôr coisas à frente de coisas quando me estou a impedir de fazer aquilo que quero fazer. Pronto. Como diz o outro, não é? O inimigo está no meio de nós, o inimigo somos nós. Portanto, é mais ou menos esta a filosofia. E pronto. Em termos de projetos, eu acho que já vos falei de tudo aquilo que está assim mais iminente. Está na altura de vos falar do Encontrão. O Encontrão foi o fim de semana passado. E foi... Eu nem sei se consigo pôr por palavras. Foi, por um lado, como é que eu vos hei de dizer? Por um lado, em termos de organização, correspondeu às expectativas. Ou seja, as coisas aconteceram da forma como era suposto terem acontecido, com poucos ou quase nenhuns percalços, ou aquilo que houve foi facilmente resolvido e transposto sem problema nenhum. Pronto. Portanto, em termos de organização, eu acho que
foi muito calmo, foi muito sereno, foi uma experiência muito positiva. Claro que aprendemos imenso, não é? Claro que fizemos imensos erros, claro que se fosse hoje já fazíamos as coisas de uma forma completamente diferente, mas quer dizer, isso faz parte do processo, não é? Não pode, para quem nunca fez isto, nem neste âmbito, nem noutros âmbitos, não é? Às vezes a gente tem uma determinada perspectiva, mas depois temos que racionalizar as coisas um bocadinho mais, de maneira a que efetivamente as coisas possam acontecer e pronto. E nesse aspecto eu acho que correu bem. Acho que mesmo para mim, em termos pessoais, as pessoas que eu escolhi para me apoiarem neste desafio foram as pessoas ideais, foram as pessoas perfeitas. Acho que foi organizar isto para mim sei lá, mais de metade da diversão. E depois o próprio encontro em si acho que foi muito giro, porque o grupo não era um grupo muito grande. Nós nesta edição acabámos por ir, portanto, 21 participantes mais as 3 pessoas da organização, portanto no total éramos 24 pessoas. Faltaram, houve 3 desistências, portanto no máximo nós íamos ser 27 pessoas, e acabou por ser um grupo muito engraçado. Foi um grupo que tinha a vantagem de ter algumas pessoas que já se conheciam e que já traziam entre elas algum grau de confiança, pronto. E isso facilitou a intrusão, não é bem a intrusão que eu quero dizer, pronto, facilitou a integração das pessoas que estavam ou que não conheciam ninguém, ou que, pronto, estavam assim um bocadinho mais apreensivas, mas senti que foi toda a gente muito bem acolhida. Senti que as pessoas que iam assim um bocadinho a medo e que foram um bocadinho à descoberta do que era esta coisa do retiro, que era esta coisa deste grupo, acho que se sentiram muito bem acolhidas. Eu senti que as pessoas estavam todas descontraídas e que estavam todas unidas naquele espírito do grupo que é suposto, pronto. Claro que neste tipo de iniciativas nós tentámos criar um equilíbrio entre coisas para fazer e não fazermos rigorosamente nada para podermos estar com as agulhas na mão. As atividades que nós propusemos foram sempre atividades de participação livre e, portanto, houve pessoas que quiseram fazer e pessoas que não quiseram fazer, e não tem problema nenhum, está tudo bem na mesma. A aula de yoga, eu acho que foi uma experiência. Eu acho que a aula de yoga foi uma experiência transcendente. Tenho que vos dizer isto, porque eu acho que nós já estávamos todas. A aula de yoga foi a meio da tarde de sábado. Portanto, a maior parte de nós já tinha estado juntas na sexta-feira à noite. Pronto, já tínhamos estado, jantámos. Quem chegou na sexta-feira jantou tudo junto na sexta-feira. Algumas das pessoas já se conheciam e, portanto, já havia aquela coisa. Quem chegou e não conhecia passou, foi abraçado naquele coletivo. E depois sábado fizemos uma grande caminhada. Quem chegou no sábado chegou também a tempo de fazer a caminhada. Depois ainda almoçámos todas juntas, estivemos ali de volta do tricô, pronto. E depois houve um grupo que foi fazer aula de yoga. E a aula de yoga foi uma aula que foi pensada mesmo para quem nunca fez yoga. Foi um primeiro contacto com o yoga. Mas a professora que nós escolhemos, acho que entendeu muito bem aquilo que foi o nosso conceito e o nosso espírito de retiro. E, portanto, a aula de yoga foi uma aula de yoga, não de yoga e exercício físico e desafio físico, mas de yoga de relaxamento. E quando eu vos digo que aquilo foi uma experiência um bocado transcendente, foi porque nós já estávamos não sei, já estávamos com um certo espírito de retiro e de comunidade e ali de partilha e de entrega.
E aquela aula teve, epá, não sei, teve ali uma cena de... por isso é que eu digo que isto foi, para mim, foi uma experiência transcendente, porque foi tão calmo, foi tão sereno, foi tão... Não sei, por isso é que eu digo que acho que foi uma coisa transcendente. Eu acho que saímos de lá tão bem, já tínhamos entrado bem, mas acho que saímos num nível tão, mas tão mais alto que eu fiquei mesmo contente. Pronto, e depois o dever chamou-me, não é? Mas houve um grupo jeitoso que ainda veio depois até à praia, teve a ver o pôr do sol, e eu fiquei cheia de inveja porque acho que isso deve ter sido, depois daquela aula de yoga, deve ter sido um momento absolutamente magnífico. E eu tive que fazer outras coisas e, portanto, tive que me ausentar e perdi esse bocadinho. Mas saí mesmo... Ai, saí consolada. Não sei se vocês conseguem perceber o conceito. Saí mesmo consolada daquela aula. Saí mesmo, pá, não sei, inteira. Saí bem, saí mesmo bem. Pronto. Depois, o dia passou, jantámos também muito bem, tudo muito bem disposto. E fizemos a nossa festa. À noite também foi muito divertido. E, mais uma vez, as pessoas depois foram saindo à medida que foram... pronto, que foram sentindo cansaço e que foram sentindo que era a sua hora de recolher. Também não houve imposições de natureza nenhuma, tivemos sempre à vontade, tivemos sempre o nosso espaço, não tivemos problemas nem com o barulho que fizemos, o que foi muito bom, porque acreditem que nós conseguimos ser um grupo bastante ruidoso para umas senhoras de agulhas na mão que tricotam. Não somos nada parecidas com a Miss Marple, pelo menos no que diz respeito ao barulho que fazemos. E pronto, mas o que eu achei engraçado neste grupo é que, de facto, não sei, há qualquer coisa de mágico nestes grupos epá, nestes grupos de mulheres que se enriquecem tanto. É isso que eu sinto. Eu acho que foi... tiveram-se conversas e houve conversas e houve partilha e houve brincadeira e houve tanta coisa, mas tão puxa para cima, tão incentivo, tão não sei, tão comunidade, tão quase família, que eu acho que isso acaba por ser, para mim, uma espécie de validação daquilo que foi a minha ideia com o encontrão, não é? Eu acho que vocês já têm ouvido dizer isto a várias pessoas e eu subscrevo e assino na íntegra. Há uma comunidade muito peculiar e muito generosa aqui no meio do tricô. Pronto, claro que pessoas boas e más há em todo lado. Se calhar nós temos a sorte de estarmos tão em nicho que já estamos de certa forma selecionadas, pronto, e portanto apanhamos se calhar mais do bom do que do mau, pronto. E o que eu noto neste grupo em particular é que de facto as pessoas foram para ali com um determinado objetivo e esse objetivo fez com que o espírito fosse todo o mesmo, e como o espírito foi todo o mesmo, a entrega e a partilha foram muito maiores do que tudo o resto, e eu acho que isso foi o que trouxe o que deu tudo a este encontro. Pronto, eu tenho muita dificuldade em verbalizar aquilo que sinto e aquilo que penso em relação ao fim de semana que passou. Tenho a dizer-vos que nós fizemos a viagem, claro, a organização fez a viagem sempre a fazer o balanço da experiência, não é? Daquilo que foi para cada uma de nós, do que é que tinham sido as dificuldades que nós encontramos, do que é que faríamos diferente. Fizemos uma análise crítica ao nosso trabalho, pronto, e àquilo que proporcionámos, e obviamente que fizemos planos para o futuro. E portanto, isto para dizer que no regresso eu não tive tempo nenhum de reflexão, até porque depois vim para casa e aterrei na confusão do dia-a-dia e portanto demorei um bocadinho mais de tempo. Agora, eu vou-vos dizer que eu segunda e terça-feira andei francamente deprimida, porque não sei, porque
de repente o mundo deixou de fazer sentido, porque de repente aquilo que nós vivemos estava a ser processado e juro que andei segunda e terça-feira ainda assim meia à zamboada, pronto. E depois porque foram muitos meses também a pensar no encontrão e a trabalhar para o encontrão e de repente o encontrão estava feito e parece que fiquei assim um bocadinho sem rumo. Mas pronto, foi uma experiência super gratificante. Ainda mais gratificante porque sentimos que as pessoas gostaram, que quem participou gostou e que sentiu também esta envolvência, esta magia neste grupo e nestas dinâmicas. E isso fez valer a pena o esforço e o trabalho que tivemos a organizar a iniciativa. Pronto. E será sempre até ao próximo, mantendo este princípio de que o grupo, ou por outro, o número de participantes nunca será muito maior do que este foi, porque depois perde-se completamente. Isto já era um pressuposto que nós tínhamos quando começámos, não é? Portanto, para conseguirmos ter este nível este nível de interação entre as pessoas, não podemos ter um grupo muito grande, e acho que acertámos mesmo no tamanho certo do grupo. Acho que foi mesmo, pronto, perfeito. E pronto, e aprendemos imenso e acho que foi muito giro para toda a gente e acho que já me estou a repetir também, mas pronto, quero-vos passar também aquilo que é um bocadinho o meu entusiasmo. Estou a ficar sem luz, estou a ficar sem assunto porque já me estou a repetir e por isso acho que me vou despedir. Obrigada por estarem desse lado e obrigada a quem confiou em mim e na minha equipa de organização fantasma, porque só foi divulgada mais tarde no processo. Portanto, obrigada por terem saltado sem saberem muito bem onde é que era o chão. Obrigada às minhas duas mãos direitas por terem tornado este encontrão possível. E pronto, e obrigada por estarem desse lado, divirtam-se, sejam felizes, trabalhem muito, façam muito tricô, muito crochê, muita costura, muito tudo. E vamos nos vendo por aí, se não for aqui nos vídeos no YouTube, é pelas redes sociais, sobretudo pelo Instagram, ou quem sabe até por aí, por essas ruas da vida. Portanto, tchau, fiquem bem e até ao próximo episódio. E nos meus agradecimentos, esqueci-me de agradecer à Catarina do Vão de Escada, porque ela nos proporcionou estas fantásticas marquinhas, como foram gentilmente batizadas, para nós pormos no nosso projeto da nossa Caston Party. E, portanto, a ideia é ficarem presas assim, na pecinha, e tem aqui a referência ao nosso carinhoso encontro de 2022. Obrigada, Catarina. Foi uma surpresa revelada só na Caston Party e toda a gente adorou o teu gesto, incluindo nós, a organização, que temos imensa pena que não tenhas podido estar connosco, mas que ganhastes o teu lugarzinho honorário, portanto, contamos contigo na próxima edição do Encontrão. Agora é que é. Beijinhos a todas e até à próxima.